Então, qualquer lesão que a gente observe, é bom resolver logo, é bom fazer diagnóstico logo. Então, para o paciente ter a consciência de se autoexaminar, de se olhar, igual a gente faz com a mama, né? Se olhe, vê, olha a palma da mão, olha a planta do pé, olha as suas unhas, olha se você tem mancha, se tem feridinha, né? Dê uma examinada, não esqueça de fazer isso, mas procurar um dermatologista, pelo menos, é pelo menos um bom clínico. Então, você tem que avaliar para depois ficar tranquilo, e não o contrário, né? Se negligenciar, ficar tranquilo e não foi ver o que era. Aí é tarde, às vezes, né? Muitas vezes tarde demais. Se eu perguntasse para você hoje, saberia identificar um câncer de pele? Hoje eu estou aqui com a doutora Marta Rosignoli, que é uma dermatologista especialista em doenças oncológicas da pele. Ela vai se apresentar agora e vai falar um pouquinho sobre o trabalho dela e o que levou ela a escolher essa área. Sou a doutora Marta Rossignoli, sou dermatologista clínica e fui me especializando na área de oncologia, que eu adoro bastante. Nós estávamos até conversando antes sobre isso, que eu não fiz apenas oncologia, né? Eu fiz a área da dermatologia e a oncologia de pele só. E faço muitas cirurgias. Minha experiência é desde 1996, então eu faço muita cirurgia, acompanhamento dos pacientes, o acompanhamento tanto clínico quanto cirúrgico, e essa é a minha vida desde então. Esse é o podcast Aquela Doença com C. Meu nome é Elise Figueiredo, eu sou oncologista e hoje a gente vai ter essa conversa para desmistificar os segredos do câncer de pele. Aqui é um lugar de escuta, onde a gente fala para o pessoal de casa, na maioria não profissionais de saúde, esclarecendo as dúvidas sobre as doenças oncológicas de um modo geral. E às vezes a pessoa acha em casa que porque nasceu com uma pintinha, ela nunca pode virar uma doença maligna. Eu queria que você pincelasse para a gente um pouco Sim, sobre isso. a gente pega muito isso no consultório e de forma aleatória, porque o paciente geralmente vai para até um outro motivo. E ao examinar, que é o hábito do clínico na dermatologia, a gente tem que examinar o corpo inteiro. Então, aquela pinta que o paciente, aquelas manchinhas que o paciente chama, né? Eles chamam ou de verruguinhas, passa muitas vezes desapercebido ou mais ignoradas pelo próprio paciente, né, pela própria pessoa. Aquela pinta que ele já tem, que ele acha que é desde criança, e ela pinta, ah, doutora, já existia, não tem problema. E muitas vezes essa pinta é perigosa, né? Então, assim, temos que tirar realmente, desmistificar isso daí. Sinais que já existiam podem evoluir. Exatamente. E às vezes é porque é uma lesão, uma pintinha que não dói, então não tem risco. Quais seriam os sinais de alerta para um paciente procurar um dermatologista? A dor, se bem tocado, eh, a dor não é um sinal de alerta para o câncer de pele. Porque muitas vezes o câncer de pele ele vem de forma indolor, silenciosa, né? Então, assim, aquela mancha que estava ali escondida, aquela pinta que estava ali escondida. Então, não fique esperando a dor como um fator de prognóstico, assim, para procurar um dermatologista pela dor nunca, já procura pelas manchas, né? E a evolução, como você disse, então, assim, se o paciente já tem essas manchinhas, procure logo, não fique pensando em dor. Então não é sobre ter uma pinta, é sobre se observar. Isso, sobre se observar. Se essa pinta, se ela está evoluindo, se estão aparecendo mais pintas, né, a gente até tem esse consenso de olhar o corpo inteiro, né, que tem pintas que são mais expostas à luz solar, outras são escondidas, às vezes a pessoa nem prestou muita atenção, e são pintas que estão camufladas, que não são na realidade, assim, o paciente pensa que foi um trauma, que foi uma ferida, né. Excelente. E o exame em geral que a gente faz para olhar o corpo inteiro é a dermatoscopia. Como ele funciona? Então, por exemplo, ao exame clínico, a gente já seleciona os sinais que estão com maiores assimetrias, colorações diferenciadas, o que nos chama atenção no exame físico, né? Para que aquela lesão a gente examine mais a fundo especificamente.
Não só na dermatoscopia, a gente vai avaliar, a gente faz aumento de 900 vezes, às vezes no computador, porque melhora a nossa imagem, né, para a gente ver alguns pontos característicos, e isso principalmente nas manchas, porque as manchas são o que engana, né, porque o paciente, se ele só se tocar, ele não sente nada, porque era uma mancha, ele tem que se olhar, ele tem que ficar atento, né, se observar. Então, a dermatoscopia é um aumento dessa lesão para nós, né, para a gente fazer um diagnóstico e depois a gente pega o auxílio da biópsia. Isso. Eu gostaria de esclarecer também para quem está em casa quais são os principais tipos de câncer de pele e como ocorre o comportamento deles. Boa pergunta. Porque, assim, na realidade, o câncer de pele, os mais tradicionais e os mais clássicos, né? Então, colocando eles mais superficiais a nível de pele, a gente vai ter o primeiro carcinoma, que é até o mais, não é o mais importante, é o que mais tem de incidência, né? A maior incidência, é o basocelular, que é da camada basaloide, a camada mais externa da pele. Esse é o de maior estatística e é o menos agressivo. Raro dar metástase, né? Ele tem até algumas classificações, mas aí a gente está falando de tumores raros de dar metástase. É o tumor mais fácil de se resolver. E ele, a incidência é maior nas áreas expostas ao sol. Então, esse o paciente já sabe, a área que está mais exposta. Depois nós vamos ter o segundo, que é mais ou menos a segunda classificação, que é o espino celular. Ainda está na pele, mas está um pouquinho mais a nível de queratinócito, né? É também um tumor de danos de luz solar. Então, a incidência solar é o que vai fazer desencadear esses dois tipos que a gente comentou, né, o basocelular e o espinocelular, e já é um tumor mais agressivo, já é um tumor que já pode dar metástase, dependendo do estadiamento. Daí nós vamos ter o melanoma, que já todo mundo já tem mais medo, né? Que o melanoma ainda estamos na pele, embora ele não seja só de pele, ele é de melanócito, né? Também. A gente fala assim, na dermatologia a gente estaria olhando a pele, mas não pode esquecer na parte de retina, não pode esquecer do cérebro, ele tem melanócito em outros lugares. Mas ele ainda está, se a gente for comparar na pele, ele ainda está a nível ali de pele, só que ele já é mais agressivo, a gente já tem que tomar mais cuidado, e ele é cruel, porque as pessoas pensam que o câncer de pele é igual a sol. Nem sempre. Melanoma pode aparecer em áreas escondidas que o paciente nem tinha noção, por isso que o autoexame é importante, né? E o quarto tipo, não menos importante, muito importante, só que graças a Deus mais raro, né, são os sarcomas. Então daí a gente já vai estar falando a nível de câncer de pele, uma camada mais profunda, então subcutâneo, músculo, a parte vascular, né? Então os sarcomas já vão aparecer de forma diferenciada. Aí, se você quiser, a gente pode comentar sobre o estilo que o paciente pode olhar para o corpo procurando o que ele pensa em ser um baso, vou no médico, o que ele pensa ser um espino, né? Então, a gente tem Exatamente, essas. era isso que eu ia perguntar para você agora. Como a gente pode utilizar a regra do ABCDE para se autoavaliar? Ótimo. Transmissão de pensamento. Se era mancha, né? Se o paciente fala assim, nossa, justo isso eu tenho, manchas, vamos lá olhar. Então, a gente vai ter uma regrinha que é comparando, quando, por exemplo, mulheres aprendem a avaliar câncer de mama, né? Tenta se tocar. Tal. Então, a gente tem uma regrinha na dermatologia também para ajudar o paciente. Então, se aquela mancha é assimétrica, ficar antenado, mas não só isso. Daí, se ela tem uma borda irregular, aquela moldura da sua mancha, né? Daí, se a cor, isso é muito importante, a cor escura demais, muito preta, ou duas ou mais cores associadas, então elas mais escurecidas são mais perigosas, e o diâmetro acima de 6 milímetros. Mas a regrinha básica é ABCDE. E o E é a gente que vai perguntar para o paciente quando é que ela apareceu. Né? Então, assim, se a evolução, se o paciente comentar, doutor, eu acho que, tipo, ano passado é uma evolução rápida, né? Não é igual aquilo que a gente estava comentando, a pinta que já existia, que foi negligenciada, né? Eu já nasci com ela. Não, ela apareceu rápida. Então, a gente vai ter esse tipo de melanoma que geralmente são os mais agressivos. E aquele melanoma que vem em origem de pintas já existentes, tem também esse comportamento. A gente tem que saber diferenciar. Daí nós vamos ter também, né, além dos melanomas para o paciente fazer autoexame, por exemplo, o basocelular, a gente fala que é a joia da dermatologia, né, porque eles são
perolados, ele brilha até, né? Então, não que ele seja bonito, mas é um estilo de pinta diferente, muito rosa, muito brilhante, né? E se a gente olha um pouquinho mais de perto, a gente vê até vasinhos. O espino celular, ele já é mais durinho, uma bolinha mais durinha, geralmente ele também vai ulcerar, ele também vai ferir, vai fazer casquinha, mas muitas vezes a gente se engana e se depara com um paciente com um diagnóstico de espino celular antigo. Ele fala que já tinha uma bolinha que ele achou que era uma espinha, mas a diferença seria, tá muito durinho para ser espinha, ele não espreme, não sai nada, ele começou a fazer uma ulceraçãozinha, sempre tem casquinha, né? Então, assim, o espino celular geralmente vai ser dessa forma. Melanoma a gente já comentou, e o sarcoma, que é aquele mais profundo, normalmente é nódulo. Então, doutora, eu estou com um nódulo na perna, né? Que é muito confundido com o dermatofibroma, né? Das picadinhas. Como o lipoma. Como lipoma, né? Então, assim, já tive casos de confundir com lipoma paciente, né? Ah, não, doutora, eu estou cheia de lipoma. Tomara que seja, né? Mas a gente fala assim, ser mais endurecido o sarcoma. isso, daí a diferença é que ele é mais endurecido, é um nódulo mais profundo e endurecido. Então, claro, é um motivo do paciente procurar, né? Que é o que você falou. A gente não está falando que está com câncer, né? Tomara que nunca. Mas se você tem um nódulo desse, já avaliou, já foi no médico para ver, já foi no dermatologista para ver? Se não foi, vá. É bom saber se tem um lipoma. Olha, vai ficar feliz. E se você tem um sarcoma, né? A gente não quer isso. Todo tratamento prévio, todo diagnóstico rápido, o paciente tem muita chance, né? Sai rápido, né? Acho que a gente está pensando na mesma frequência, porque eu ia perguntar exatamente a diferença entre você fazer um tratamento com uma lesão inicial e uma lesão mais tardia, né? A diferença entre os tratamentos. Tanto que a gente estava, né, quase comentando sobre isso já. É fundamental, excepcional, né? O diagnóstico, quanto mais precoce, principalmente, eu acho que em todas as áreas, principalmente na dermatologia, o paciente sai. Muitas vezes na minha área, a cirurgia já curou. Né? Então, a gente fala assim, vamos resolver esse problema. Ah, doutora, eu não posso ficar só acompanhando com dermatoscopia? Melhor tirar, não é? Porque eu ficar acompanhando esse trenzinho com dermatoscopia, né? Trenzinho porque eu sou de São Paulo. Mas, então, assim, não faça isso, né? Então, qualquer lesão que a gente observe, é bom resolver logo, é bom fazer diagnóstico logo. Então, para o paciente ter a consciência de se autoexaminar, de se olhar, igual a gente faz com a mama, né? Se olhe, vê, olha a palma da mão, olha a planta do pé, olha as suas unhas, olha se você tem mancha, se tem feridinha, né? Dê uma examinada, não esqueça de fazer isso, mas procurar um dermatologista, pelo menos um bom clínico. Então, você tem que avaliar para depois ficar tranquilo, e não o contrário, né? Se negligenciar, ficar tranquilo e não foi ver o que era. Aí é tarde, às vezes, né? Muitas vezes tarde demais. Alguns pacientes têm muito medo do termo biópsia, né? E em alguns casos ela já pode resolver Sim. a questão. Sim. Quais seriam esses casos? A biópsia em si, a gente fala na dermato que é o exame padrão ouro. Por exemplo, o pessoal brinca que não tem a blogueira, eu sou biopsieira. Então, assim, eu faço muita biópsia. Por quê? Cada lesão que você vai avaliar já na dermatoscopia, ou então lesões que não precisam da dermatoscopia, a biópsia ela pode ser, por vezes, curativa. Então, não foi só o padrão ouro para fazer um diagnóstico daquele câncer ou daquela pinta que não tinha problema, graças a Deus, né? Então, a biópsia muitas vezes é importante, não precisa ter medo, para curar. Já pode ser definitiva, porque se a lesão é pequena, por que eu vou tirar apenas um pedacinho para diagnóstico? Eu já vou resolver a lesão inteira. E nas suspeitas, por exemplo, de melanoma, se a lesão é muito grande, ou então numa área que vai dar uma cicatriz inestética, então a gente vai fazer em 2 tempos. A gente vai fazer uma biópsia para não ter medo, pequenininha, para confirmar esse diagnóstico, que às vezes já estava, né, naquele direcionamento por causa da dermatoscopia e pelo exame clínico. Daí, se ele já está vindo como melanoma, vai ter a segunda biópsia. Mas a segunda biópsia é o quê? Para a gente ver se conseguiu ser curativa. E tudo vai depender do estadiamento, né? Então, assim, biópsia é muito importante, não precisa ter medo. No caso do melanoma, existe uma diferença da técnica de retirar um melanoma de um vaso celular ou espino celular? Sim. Então, na prática, por exemplo, melanoma, nós sempre pensamos assim, vou fazer cirurgia em 2 tempos.
já é a minha percepção. Exceto se eu estou pegando um melanoma pequenininho, muito pequenininho, tipo, nossa, mas era uma pintinha minúscula. Então, eu vou tirar com uma margem de segurança, porque não vai dar cicatriz, mas eu já vou tirar inteira mesmo. Mas o melanoma em si, normalmente nós vamos fazer em 2 tempos, porque a cicatriz depois vai ser no mínimo de 2 centímetros a mais do corte. Então, você tem que ter aquela absoluta certeza do estadiamento, né, para você não fazer uma cicatriz desnecessária no paciente. Mas a cirurgia em si vai ser diferente se o sinal já é de características benignas, ou então se ele é um câncer de pele menos agressivo, igual você comentou, um vaso celular. Não precisa de eu fazer uma agressividade. Eu só vou tirar com uma margem de segurança de milímetros, só para não ficar lá naquela laudo de biópsia, margem cirúrgica comprometida, para vir tudo limpinho. Mas o vaso celular, mesmo que venha com margem cirúrgica comprometida, se ele não é o esclerodermiforme, que é uma das características dele, mais agressiva, né? Não tem problema, né? Às vezes a gente até usa uma medicação, Mickey Mode, não sei se vocês usam, né? A gente usa muito em Mickey Mode. Pronto, aquele resíduo ali foi embora. Mas o melanoma, nem pensar. Então, o melanoma a gente faz a primeira cirurgia, se era uma lesão pequena, já tira inteiro, mas já sabendo que vai ter a segunda etapa, ou então faz só para biópsia, para já programar essa cirurgia. O que vamos fazer nessa cirurgia, né, na programação? Aí essa cirurgia do melanoma, essa segunda etapa, contempla a gente ir avaliando ali as bordas durante o procedimento cirúrgico Sim, para garantir essa margem. isso, que daí seria já a cirurgia micrográfica de Mohs, né? Que é uma Exato. cirurgia realizada fazendo congelamento e a biópsia já de imediato para você tirar a lesão por inteiro, né? Até para você depois programar o que você vai, como é que você vai fechar aquela lesão, né? E normalmente assim, se vai ser um retalho, se vai ser um enxerto, tem que tomar cuidado com o estadiamento. Como na biópsia você já vai avaliando o estadiamento, né? Fica mais tranquilo você tomar uma decisão do que vai ser feito para o paciente, né? E daí vai ter as outras etapas, né? Verdade. E você costuma, juntar-se ao oncologista em que momentos? Eu encaminho para o oncologista, por exemplo, se eu já tenho o laudo da minha biópsia do anatomopatológico e ele, por exemplo, vem um melanoma de um estadiamento, se ele vem 0, 1, não vou ainda encaminhar, porque, né, teoricamente, ele é in situ, então a espessura do tumor é muito baixinha, não precisa, porque ele, não, teoricamente, não vai dar metástase. Não vou ainda, né, encaminhar para o meu colega para sobrecarregá-lo. Mas estadiamento 2, que teoricamente, né, cientificamente, não precisa, mas eu já encaminho. Que daí eu brinco, né, na minha terra a gente fala assim, seguro morreu de velho, então a gente já encaminha esse. Agora, 3 obrigatório. De 3 para cima eu sempre encaminho, né? É muito importante, porque daí já começa, né, as imunoterapias, já precisa do estadiamento, né, fazer um acompanhamento melhor. O grau 2, que a gente comentou que não é uma regra, mas eu já mando, porque assim, de experiência, desde 96 fazendo cirurgia, já peguei grau 2 que mudou a história. Então, eu fico meio receosa e a experiência é o que fala, né? Falei, não, gente, para que eu vou brincar com isso? Melanoma não se brinca, né? Então, eu já Muita começo a mandar. segurança, né? Tanto que assim, eu gosto já de ter uma intimidade com o oncologista, né? Falar assim, Marta, é exagerada, né? Para que tá mandando um 2 para mim? Mas eu já mando nesse sentido, e até o onco me entende, né? Muito melhor a gente ter segurança e o paciente ser acompanhado por 2 profissionais, né? E evitar um problema lá na frente. Com certeza. Algumas medicações, historicamente, causam alterações na pele. Doxorubicina altera a coloração, inclusive, da unha. Cetuximab dá muitas lesões, um rache na pele que parecem espinhas. Isso. O que você mais pega no consultório? Muito eritema, que é o rush, né? Aquele rush cutâneo, de paciente já que está na menopausa, né? Que se é uma mulher, lógico, porque ela sente aqueles vermelhões, mas vai ficando, às vezes, parecendo vasinhos que estouram na pele, mais crônicos e mais definitivos. O prurido, a coceira, é o mais frequente. Então, assim, o prurido, em segundo, a acne, e em terceiro, o rush. Então, assim, o que a gente mais pega, o paciente se coçar, se coçando bastante. Pele, com muitos desses remédios imunoterápicos, elas ressecam, né? Ressecam demais. Mas, então, o acompanhamento dermatológico associado ao acompanhamento oncológico, já nessa fase de imunoterapia, de medicações nesse porte, é importante, né? Até para deixar o oncologista mais tranquilo e a gente
corrigir essa parte que não vai fazer sentido parar. Vai ser um tratamento que a gente vai falar para o paciente, ó, vai ser crônico, tá? Então, dessa vez, você não vai me agradecer porque eu tirei sua coceira. Eu vou aliviar só, né? A tua acne. Não vou te dar um Rocutan. Sua acne é pela medicação e eu não vou tirar sua medicação. Então, a gente tem que priorizar a medicação que está sendo usada e tratar os efeitos colaterais que, infelizmente, vão ser necessários, né? O custo-benefício. Custo-benefício. Daí a gente coloca bem na balança. Olha que o benefício do outro é muito maior. Exato. E quando você vê assim, os pacientes oncológicos que veem alguma alteração na pele e acabam não indo ao consultório, qual é o erro que eles mais cometem? Você fala aquele paciente que ainda não tem diagnóstico, né? Exato. Então, por exemplo, tem alterações de pele que às vezes são também negligenciadas e seriam importantes o paciente procurar o médico, né? O paciente começou a escurecer dobras, escurecer axilas, escurecer virilhas, né, pescoço. Então, geralmente axilas e virilhas e pescoço, principalmente a nuca. E ele acha que é porque ele está obeso, é porque tem na família dele alguém que é assim, e ele negligencia. Se ele é mais de idade, se essa evolução das manchas ele não tinha, está sendo muito rápido, tem que procurar o médico. Sempre achar, gente, se você não nasceu com isso, vai atrás, né? Assim, você viu que a gente até falou das pintas antigamente, não é bem assim a regra, mas né, seria um ditado, não nasceu com isso, vou correr atrás para ver o que é. Pode ser um câncer, e principalmente de origem interna, gástrica, né? Então, a gente até tem um nome científico, né? A acantose nigricans, que é esse escurecimento, se passar batido, e isso eu já tive em consultório, de paciente de estar fazendo laser de clareamento e ele tinha um câncer gástrico. Então, assim, poderia até fazer, mas depois o diagnóstico e tratamento do principal, né? Que é o que estava desencadeando. A gente tem muito paciente que faz um monte de pinta de uma vez nas costas, por exemplo. Esse é o que mais passa batido, que geralmente são em idosos, e idosos têm, de fato, várias pintas. É mais comum eles terem pintas do que não ter pintas, né? Então, passa batido. É normal, minha avó tinha, todo mundo tem, eu também estou tendo um monte de pinta. Cuidado. E tem uma característica diferenciada, né? Você tem mais idade. Não precisa ser velho, não. Fala assim, 50 anos, pelo menos, né? Você tem mais idade. Apareceu um monte de pinta nas suas costas. A pinta mais ou menos em tipo uma árvore de Natal, muito aqui em cima, no tronco, e vai funilando, né, para baixo. Então, assim, encheu, você não tinha, está sendo muito rápido, desconfia também, né? Então, assim, muitas das origens desse tipo de pinta, que também tem um nome francês, né, que é o sinal de Le Certre, mas é câncer, né? Então, assim, normalmente, isso também te pega no consultório. Então, quando chama ceratose seborreica, né, essas pintinhas. Às vezes eu vou biopsiar uma ceratose seborreica, ou tirar, mas eu falo assim, isso aqui não está com cara, eu vou mandar para o oncologista. Porque assim, para já investigar, porque eu já estava desconfiada. O paciente está falando que tem pouca evolução, tem curta evolução, né? E recente até eu peguei no consultório um paciente que tinha um diagnóstico de dermatomiosite, mas para o paciente, ele não sabe o que era uma dermatomiosite, ele estava tendo dor no couro cabeludo. Não era dor, ele relatava, porque a coceira é uma forma de dor, né? Ele sentia muita coceira no couro cabeludo, muita coceira. Então, na biópsia do couro cabeludo, veio o diagnóstico de dermatomiosite, daí a gente, como dermato, desconfia, né, como médico. Dermatomiosite apenas de couro cabeludo, apenas naquele músculozinho, desconfia, né? Câncer também interno. Então, você fala, tem sinais de pele que é muito importante, né? Uma síndrome paraneoplásica. Paraneoplásica. Então, assim, a dermatologia, por isso que depois até eu me apaixonei por ela, eu falei assim, nossa, que clínica interessante, né? Você acaba fazendo uma suspeita diagnóstica, e se foi muito precoce, já com, né, o paciente já sai dessa, já vai curar. Uma doença sistêmica. Olhando a pele. Então, hoje a gente até brinca, né, com os colegas dermatologistas que estão se formando recente, né? Fala assim, olha, é uma área tão nobre, tão bonita, quando o seu paciente chega na tua clínica, mesmo que for para fazer um botox, não custa você olhar. Olha o paciente inteiro, que numa brincadeira dessa, você salva vidas. Que era esse nosso intuito, né? Nosso CRM inicial era esse. Não é só deixar o paciente... Pode ficar bonitinho também, mas bonitinho e saudável, né? Saudável e com qualidade de vida, Sim. né? Sim. Eu gostaria que você elencasse um caso que foi marcante de um paciente com câncer de pele. Um caso é uma pergunta difícil para mim, mas assim, vou falar um caso. Vou fazer um comparativo.
há 45 anos atrás, mais ou menos, que não é minha época, que assim, né? Nem tinha ainda feito faculdade, teve o caso do jamaicano, do Bob Marley, né? Que é cantor de reggae, que passou desapercebido com uma história que eu vou falar que coincidiu com um paciente meu. Ele teve uma lesão não, ele achava que tinha uma lesão no dedão do pé direito. Aquele dedo dele ficou preto, a unha ficou preta. Como ele era negro e achou que era um trauma, passou batido. Mas, se a gente for investigar nos estudos que tiveram na época, nas pesquisas, essa brincadeira foram quase 4 anos. E ele achou que tinha um trauma na unha. Então, né, passando isso, que ainda vou contar do meu paciente, desconfia, gente. Se a gente bate uma unha e ela fica preta, a matriz vai crescendo, aquele preto vai sendo empurrado, né? Então, assim, não existe unha preta fixa, nem de esmalte existe, ela vai crescer, então, assim, tem que desconfiar. Como é que esse caso passou, né? Então, por 4 anos. Resumindo a história, Bob Marley veio falecer. Ele veio falecer por metástase de melanoma acral, que é um melanoma na unha que passou batido, num homem. Então, ele morreu com 36 anos. Eu tive um caso que eu falei, né, que ia fazer um paralelo no Exército, no Hospital do Exército, de um capitão do Exército, que foi no meu consultório e eu fui examiná-lo. Ele não foi para isso. Examinando, ele tinha até umas manchas, tal, tinha verruguinhas, né, mas vamos examinar as unhas do senhor. Para quê, doutora? Não tem nada nessas unhas, né? É costume já. Então, não tinha nada na palma da mão, no planta do pé. Dedão da mão direita, preta. Daí, capitão do Exército, trabalha demais, atira demais, né? Faz muito TAF, que é os... Machuquei, doutora. Então, assim, por isso que a gente comparou, né? Machucou? Mas quanto tempo o senhor machucou? Ah, eu acho que assim, eu não sei, eu olhava para a esposa, será que tem 1 ano já que eu tô com esse dedão? Daí a esposa só fala assim, não, tem um pouco mais, mas tem, tipo, mas a gente também já dá para a gente raciocinar. Como assim? Se ele tem pelo menos 1 ano, que é o que a esposa também estava lembrando, provavelmente um pouquinho mais, essa unha estava crescendo, então esse preto estava mais distal e não desde a matriz. Então, quando a gente vai examinar, além da unha preta, estava a pele ao redor preta e a cutícula preta. Daí, como você vai falar se o paciente não tinha ido para isso? Então, esse paciente me marcou muito, é meu paciente até hoje. Então, assim, ele me marcou muito, porque eu sugeri a biópsia de matriz, ele não estava pensando, a gente até comentou, as pessoas morrem de medo da biópsia. Doutora, biópsia? Sim, mas eu convenci que a biópsia seria bom para fazer diagnóstico. E a gente já sabe, quanto mais precoce o diagnóstico, mais chance de vida esse paciente tem, né? Fizemos, confirmou, melanoma acral, então de dedo. E no hospital, a conduta oncológica seria o quê? Amputação. Então, melanoma acral, amputação. Então, esse caso me marcou muito, que eu fui lá na direção, tinha um pouco de intimidade com o diretor, daí, né, no Exército, coronel, esse paciente está com melanoma acral, mas, olha, como é que é isso? Eu já tenho o diagnóstico, já está confirmado, então é uma evolução mais assim, agressiva, se a gente deixar. E qual vai ser a conduta aqui? Vai ser amputação. Mas eu gostaria que o senhor encaminhasse, porque lá a gente tinha esse acesso para encaminhar para o AC Camargo. E até com o hospital da FAB, o helicóptero da FAB, o aviãozinho da FAB. Então, assim, o paciente ia ter todo. Conseguimos. Ele foi para o hospital da AC Camargo. Resumindo a história, ele voltou com amputação? Não, só tirou a primeira falange. Então, ele foi para um centro que na época não tinha no HFA, no HGB, fez a cirurgia micrográfica de Mohs, com estadiamento e tudo mais, tirou só isso. Se ele tivesse feito aqui, já era a conduta fazer a amputação. Até hoje é assim, né? Exceto se for num centro mais específico, né? Então, esse paciente me marcou, porque a gente tirou a tempo, ele, além dele não ter sido amputado, a mãozinha direita dele, né, que ele é militar, ele atira, ele continua fazendo tudo, a mão continua funcional, o dedão continua funcional, porque se você tirar só isso aqui, você continua fazendo tudo, né? Ele faz de tudo, está vivo, já passou a fase do estadiamento, que essa história tem 20 anos, quase 20, tem 18 anos, então assim, já passou a fase de ter algum risco de metástases e tal. Então, é um caso gratificante, ele me chama de anjinho da guarda. Muito grato. Se você, Rosana, tá vendo? Mas isso a gente passa até para os outros colegas, né? Custa você olhar, principalmente se é da minha área, né? Se é na dermatologia, eu não vou olhar a pele. Então, assim,
não custa, você vai num clínico, né, verificar mais coisas, mas vale a pena. Então, assim, esses 2 casos, né, que o caso que a gente sabe que é famoso do Bob Marley, demorou, o diagnóstico foi tardio, não deu tempo de salvar, ele foi à morte. Daí, se a gente for comparar, se a gente faz uma evolução, se a gente pega o paciente, abraça, né? Vamos fazer, ele está com medo, então abraça ele, faz a biópsia, resolve o problema dele, curou. Acolhe, né? Acolhe. Então, assim, é muito importante, né? Então, assim, tive vários casos, mas esse eu acho que, até porque ele me chama de anjo da guarda, então fiquei meio apaixonadinha por ele. Hoje é um senhor mais de idade, Bom mas muito demais. fofo. É. Então, o câncer de pele é um dos poucos cânceres que a gente consegue visualizar. E mesmo assim, ou por ignorância, ou por acreditar em coisas erradas, a gente acaba deixando passar. Hoje eu entrevistei a doutora Marta, foi um prazer enorme. Realmente. Agradeço sua presença, sua entrevista foi muito esclarecedora. A gente vai deixar os seus contatos para que quem está em casa possa recorrer à senhora se precisar. Estarei à disposição. Se esse episódio fez sentido para você, compartilhe com alguém para que mais pessoas tenham ciência e possam se cuidar melhor. Obrigada.